queridos alunos da EJA, da etapa 2, aqui quem está falando é a professora Franciele. Vamos lá para mais uma semana de atividade. Como nós já viemos conversando ao longo das semanas, nós estamos trabalhando a respeito dos gêneros textuais, né, dos tipos textuais e os gêneros textuais. Nessas últimas semanas, nós estamos conversando um pouco a respeito dos tipos descritivos de texto. Então, vocês viram na semana passada ali o currículo, né? E nessa semana a gente vai conversar sobre um tipo específico que é o anúncio de classificados, né? Os classificados. Vamos entender um pouquinho mais desse gênero narrativo, porque ele faz parte do tipo descritivo, e entender aí, usar ele um pouquinho e conhecer um pouquinho mais a partir de algumas atividades. Então, bora lá. Bom, os classificados são parte dos jornais impressos ou online para que o leitor possa anunciar mediante o pagamento de um produto para vender. Os mais comuns oferecem imóveis para vender, automóveis, usados, empregos, serviços, entre outras coisas, tá? Algumas características importantes dos classificados. Eles são um texto pago, publicado então em seções especializadas dos jornais e revistas, anunciando então a oferta e procura de bens, utilidades e serviços. Geralmente eles têm um formato bem pequeno e sem ilustrações, porque o preço é muito alto, né, de fazer um anúncio no jornal. O corpo das letras é geralmente bem pequeno, ali o título é um pouquinho maior, se usa uma linguagem bastante direta, né? Então, direto aos fatos, usa-se bastante abreviaturas, porque alguns jornais cobram pelo número de palavras, então, ali, pelo espaço, né, que o texto ocupa, então, é importante o uso de abreviaturas, e vocês vão perceber que isso é uma prática comum. A utilização, então, de negrito, né, que é colocar a letra um pouco mais escura, e letras maiúsculas em palavras que merecem destaque, também é uma maneira de chamar a atenção do leitor. Geralmente os verbos são no imperativo, né, ali como exemplo, vende casas. E se utilizam muitos adjetivos, né? Os adjetivos eles colocam ali qualidades, né? Denotam qualidades a algo. Então, se é uma venda de um artigo, se colocam muitos adjetivos a respeito daquele artigo, a fim de qualificá-lo. O anúncio de classificados, então, é encontrado em jornais, revistas e um outro espaço também é na internet, tá? São textos bem breves e eles recebem esse nome de classificados porque eles são divididos em categorias, tá? Ou seja, eles são classificados de acordo com a intenção discursiva da proposta. Então, lá no jornal, quando tem os anúncios, eles são classificados em vagas de emprego, serviços, carros, né, venda de veículos. Então, vocês vão ver que eles são classificados e ficam juntos ali. Quando a gente fala de empregos, eles vão estar em uma parte classificados ali dentro de uma parte. Então, por isso que eles receberam esse nome, tá? Assim, os anúncios classificados têm como principais funções comunicativas empregos, oportunidades, venda, aluguel de imóveis, móveis, veículos, serviços e objetos em geral. Além disso, as pessoas podem usar as páginas de anúncios em busca de emprego ou mesmo procurar algo. Por exemplo, o candidato apresenta ali suas habilidades e competências, a formação, a experiência, e indicando uma área e um salário pretendido, e também pode ser chamado por uma empresa, uma possibilidade também. A principal intenção é expor o que se pretende, sem deixar de lado a persuasão, ou seja, além de apresentar aquilo que se pretende fazer, é importante tentar persuadir, né, convencer esse leitor a comprar ou a usar o serviço que a gente está oferecendo ali nesse classificado. Tá? Então, o anunciante, né, a pessoa que está fazendo o anúncio, é quem está disposto a negociar algo, né? Então, geralmente, ele paga um valor para que sua oferta ou procura sejam vinculadas nos meios de comunicação. Então, não há classificados em sessão grátis. E as pessoas podem anunciar por um determinado tempo, seja uma semana ou um mês, tá? Então, principais características ali a gente já viu,
exposição breve e objetiva, né? Caráter persuasivo, expositivo, descritivo, por isso é um tipo, pertence ao tipo descritivo, tá? Linguagem simples, formal, presença de um emissor, né? Um locutor, e de um receptor, um interlocutor, então, que vai fazer a leitura deste texto, tá? Geralmente, o que nós temos num anúncio? O título, que ele é um pouquinho mais aparente, aí vocês estão vendo alguns exemplos, tá? Vocês vão fazer a leitura nessa semana. O título, um pouquinho mais aparente, chamando atenção para aquilo ali. Depois tem um corpo do texto, então explicando um pouquinho sobre o que é que aquele anúncio pretende. Depois tem sempre um contato, né, para que a pessoa possa entrar em contato com esse anunciante. E então, ali tem telefone, e-mail, essas coisas de contato para que possa entrar em contato com o anunciante. Isso. A atividade 1, então, aqui eu tenho uma página de classificados, com certeza vocês já conhecem esse gênero textual, já tiveram acesso em outros momentos, a gente vai só aprofundar esse conhecimento, tá? Então, a atividade 1 de vocês é fazer a leitura, e nessa leitura eu peço que vocês chamem a atenção de vocês, assim, para que vocês olhem essas características que foram citadas, né? Que tipo de palavras que essa pessoa que escreveu o anúncio utilizou ali para persuadir o leitor, né? Que tipo de adjetivos ele usou, o que ele destacou no produto, como é que ele fez isso, né? O que ele usou letras diferenciadas ali para destacar, né? Quais são os itens que fizeram parte, né? Quais são as partes desse anúncio de classificado. Então, observem e façam essa leitura agora com esse olhar a partir das informações que vocês tiverem. Tá? Atividade 2, então, é uma atividade de interpretação, vocês vão responder, né? Copiar as perguntas e responder no caderno. Então, ali em quais veículos de comunicação costumam ser publicados os classificados, né? A gente já conversou sobre isso. Qual a intenção de quem escreve um anúncio de classificado? Também está na explicação do início do vídeo. Quais as características que são importantes para um anúncio classificado chamar atenção? Escolha um dos classificados que você leu e responda o que ele está oferecendo, quem está oferecendo e qual é o título do anúncio, tá? Então, baseado nessas informações que vocês receberam sobre os anúncios de classificados, vocês vão responder essas perguntas aqui. A atividade 3 também tem alguns classificados ali, eles estão um pouco pequenos, então, se vocês tiverem dificuldade ali para enxergar, para conseguir ver, coloquem os 2 dedos na tela, aquela dica de ampliar, e qualquer coisa me chamem que eu mando a imagem para vocês só da parte dos classificados, para que vocês possam ver melhor, certo? Então, vocês vão ver ali quais são as profissões que estão destacadas nesses assuntos acima, o que o empregador exige no cargo de vendedor, então vocês estão vendo ali que tem uma vaga para vendedor ali, um anúncio, né, um classificado de vaga para vendedor, então vocês vão ver ali quais são as exigências, e aí vocês vão fazer esse exercício de numerar as colunas ali, tá? Então vocês têm ali vendedor, torneiro, azulejista, motorista e porteiro, e aí vocês vão ler as frases ali e vão ver qual se encaixa em cada um, baseado na leitura dos classificados que vocês fizeram, tá? Então, bem tranquilo essa daí também. Depois, vocês têm uma atividade que é a número 4, que é uma produção textual, então, uma produção de classificado. Vocês viram ali as principais características do classificado, então, fiquem bem atentos a essas características no momento de fazer, então, essa produção de texto de vocês. Então, ele vai ser um texto que vai ser diferenciado, ele vai respeitar as exigências de um classificado, como vocês estivessem fazendo um anúncio em um jornal para ir lá na página de classificados. Vocês vão escolher um desses produtos ali, que eu coloquei como opções, vão escolher um deles e vão fazer um classificado, um anúncio desse produto para colocar no classificados do jornal. Então, lembrem que precisa ter um título, lembrem de colocar adjetivos, chamar a atenção do leitor, utilizando ali as técnicas que são usadas na produção de classificados. Então, lembrem de colocar um contato. Nesse caso, vocês não precisam colocar o telefone de verdade, podem colocar um telefone fictício ali, vocês também podem colocar um nome fictício, não necessariamente precisam ser vocês anunciando, né? O nome não precisa ser de vocês, o telefone também não, pode ser fictício, não tem problema,
mas que respeite, então, essas regras que vocês viram aí que fazem parte dos classificados. A atividade 5, eu coloquei aqui porque eu achei esse classificado incrível. Vocês vão fazer a leitura desse classificado também, um classificado que acabou ficando um pouco pequenininho aqui. Ampliem aí na tela, qualquer coisa me chamem que eu envio separado, tá? Mas é muito bacana fazer a leitura para entender como é que as coisas aconteciam e as vivências eram diferentes em outras épocas, tá? Então, vocês têm aí um classificado muito interessante para fazer a leitura, façam uma reflexão a respeito desse classificado, né, que nos fala aí de um pouquinho sobre outras épocas, e se vocês tiverem interesse, a gente pode conversar um pouco a respeito disso durante a semana, é só chamar lá no grupo. Então, você acha que esse anúncio, esse classificado aí é recente? Explique, por que será? Vocês vão ver, vão fazer a leitura, e aí vocês vão me explicar aí por que vocês acham que ele não é recente ou que ele é recente, quais são as características, as coisas que chamaram a atenção de vocês e que demonstraram que isso é ou não é da nossa época. Aí aqui vocês têm um textinho pequeno falando um pouco sobre essa questão do pensar, né, o tempo. Então, pensar sobre o tempo faz parte da experiência humana. Então, apesar de cada homem ser diferente, de sentirmos cada instante de maneira diferente, nisso somos todos iguais. Os humanos percebem a passagem do tempo, contam o tempo e organizam o tempo. Então, a gente vai estar falando um pouco sobre o tempo também nessa semana ali, aproveitando essa ideia do classificado ali de um outro tempo, tá? Então, a gente cria comemorações, inventa calendários, organiza álbum de fotos, está na nossa vivência como seres humanos essa necessidade de contar o tempo, de organizar o tempo, e nessa semana a gente está viajando um pouquinho no tempo aí, descobrindo um pouco mais sobre o calendário, tá? Então, é uma importante invenção que nos ajuda a contar aí o tempo. Então, existem indícios de que as primeiras contagens de tempo já aconteciam lá na pré-história, né? O homem teve a necessidade de começar a contar esse tempo e foi procurando, então, maneiras de contar o tempo. Então, ao longo da história ali, foram aprimorando e encontrando novas maneiras de registrar o tempo, tá? Hoje em dia existem diversos calendários que são utilizados ao redor do mundo, né? A gente tem o calendário romano, o calendário hindu, o calendário chinês, que é bem diferente do nosso, o gregoriano, que é o nosso, né? O cristão, que nós utilizamos, e dentre outros aí. Então, vocês vão ver ali do lado como é organizado o nosso calendário. Então, o nosso calendário ele é organizado por semanas, né? Cada semana ela tem 7 dias. Quando nós pensamos em uma quinzena, são 15 dias. Um bimestre, então, são 2 meses. Trimestre, 3 meses. Quadrimestre, 4 meses. Semestre, 6 meses. E ali tem algumas nomenclaturas que vocês vão encontrar também em textos, tá? Então, tem algumas nomenclaturas que é importante a gente saber a equivalência em anos, porque vocês vão encontrar em textos. Então, ali, biênio, quando falar em algum texto em biênio, está sempre falando em 2 anos. Quinquênio ou lustro são 5 anos. Década, 10 anos. Século, 100 anos. Milênio, 1000 anos. Então, importante a gente entender um pouquinho sobre a organização do nosso calendário. E aí, a sexta atividade de vocês é pegar um calendário do ano de 2021 e, a partir das observações nesse calendário, responder as perguntas. Então, quantas semanas há em um mês, aproximadamente, né? Vocês vão olhar ali, vocês vão ver que tem meses que tem mais semanas, tem meses que tem menos semanas. Vocês vão dar a estimativa ali. Quantos dias tem 2 semanas? Então, façam a contagem aí no calendário. Quantos dias há em um ano? Tá? Lembrem que nós temos a questão ali do ano bissexto, que diferencia às vezes ali o ano, tá? Quantos dias há em 4 meses? E quantos dias há de janeiro a abril, calendário de 2021, tá? Façam essas contagens. Depois, com relação às medidas de tempo, responda quantos anos equivalem a uma década, 2 séculos, 1 milênio, 5 décadas, 7 séculos, meio milênio, 2 séculos e meio, 4 décadas e meia e 3 milênios e meio. Então, nós
Vamos pensar um pouquinho ali na organização do nosso calendário, né? Nosso calendário é organizado em semanas, em meses. Então, deem uma pensadinha ali sobre a organização do nosso calendário, sobre a nomenclatura que nós usamos para nós damos ali as junções ali a números específicos de anos, então prestem atenção nisso. Façam então essas atividades da semana. Qualquer coisa, chamem lá no grupo. Se ficar alguma partezinha ali difícil para leitura, é só chamar lá que a prof manda o arquivo em separados, tá? De imagem. Espero que seja uma boa semana de atividades, que vocês consigam aprender bastante coisas através desse plano aí. Qualquer coisa, só chamar e nós vamos conversando ao longo da semana. Um grande beijo para vocês e uma excelente semana de estudos.